Bem-vindos à unidade 4 da fisioterapia em ortopedia e traumatologia. Vamos conhecer um pouco das lesões de tecidos moles que aparecem nos membros superiores, né? As famosas epicondilites. Quando se fala de epicondilite, é importante você saber que existe uma estrutura chamada epicôndilo. O epicôndilo é uma parte distal, eu estou mexendo aqui no meu cursor, aqui, a parte distal do húmero. Nós temos o epicôndilo lateral e o epicôndilo medial. E nós vamos ter epicondilite lateral e epicondilite medial. A epicondilite, ela quando acontece, ela pode ser classificada como uma epicondilite por inflamação do epicôndilo, mas ela pode ser uma entesite, uma inflamação da fixação dentro do osso. E o que é pior, uma vez inflamado, não tem mais solução. Ou seja, uma vez você apresentando a epicondilite lateral ou medial, você estará sempre sujeito a essa inflamação. Por que isso acontece? Nem todas as pessoas têm capacidade de resiliência, de recuperar os seus tendões, as suas áreas lesadas, tão facilmente quanto outras. As epicondilites, elas aparecem justamente para aquelas pessoas que não têm habilidade mais de recuperar esses tendões naturalmente. Então, se você desenvolveu essas epicondilites e você tiver sempre atividade física, você estará sujeito a essa inflamação novamente. Então ela vai inflamar, você trata, ela melhora, depois você faz uma sobrecarga, ela piora de novo, e normalmente esse tipo de paciente, ele vai reclamar para você que ele está cansado de fazer fisioterapia, né? Então é bom você explicar para ele que a fisioterapia não cura, a fisioterapia ela regula o processo que ele está tendo, mas não vai ter cura. A inflamação sempre vai voltar quando ele fizer uma sobrecarga, né? As epicondilites ficaram famosas pelo fato das doenças ocupacionais, né? A famosa LER, lesão por esforço repetitivo. Aqui veio com a digitação, quando o computador chegou para nós. Então a LER, ela é uma doença ocupacional e a epicondilite é o resultado da sobrecarga de trabalho, né? Então quem digita muito acaba tendo esse tipo de problema. As epicondilites também, elas estão presentes no esporte, né? A epicondilite lateral, ela ficou conhecida também como cotovelo de tenista, porque os jogadores de tênis, eles sempre apresentavam essas características ou essas alterações. Já a epicondilite medial, ela é relacionada ao cotovelo do golfista, né? Que é um esporte onde o praticante do golfe desenvolvia muito essa epicondilite. A epicondilite lateral, ela está relacionada aos músculos extensores do punho. Já a epicondilite medial, ela está relacionada aos flexores do punho. A conduta de tratamento, nesse caso, ela envolve a recuperação. Mas todo o recurso que você vai fazer do processo inflamatório, como gelo, crioterapia, né, o laser e tudo mais, como outros recursos de alongamento, eles não têm a importância que o exercício excêntrico, o fortalecimento excêntrico tem. Então, entendam bem que todo paciente com tendinite precisa obrigatoriamente de fortalecer esse tendão, esse músculo, esse tendão com exercício excêntrico. Tenossinovite de Dequervain, ou seja, é uma lesão que acomete dois tendões do punho,
né, que é o tendão abdutor longo e o extensor curto do polegar, e ela foi uma das lesões muito comum em uma profissão, o costureiro, né? Antigamente nós tínhamos uma profissão que era o costureiro, aquele cara, o alfaiate, né, aquele que fazia umas roupas sob medida, os ajustes. Então, usando a tesoura, você faz muito movimento com o polegar. Por ser uma lesão muito superficial, o teste especial de Finkelstein já te ajuda no diagnóstico dela, e você vai ter aí uma área muito boa para se tratar, para se trabalhar. Diferente da epicondilite, a Deckerwein, ela é uma inflamação aguda e que tem uma resposta rápida ao tratamento. Ou seja, você consegue recuperar bem essa região e ele convive melhor do que com a epicondilite. Então você vai fazer a crioterapia, o alongamento, o laser, o ultrassom vão estar presentes, mas o resultado vai ser muito melhor. Aí você vem para as tendinites, famosas tendinites, aí já não é mais o epicôndilo em si, são os tendões. E aí nós vamos ter os tendões extensores e os tendões flexores. Aqui eu estou mostrando para vocês os tendões extensores dos dedos e do punho. E na parte de baixo nós temos os tendões flexores do dedo e do punho. Esses tendões, eles têm uma bainha que lubrifica esses tendões. Então nós podemos ter duas classificações. Uma classificação, que é a classificação da tendinite. A tendinite, ela é uma inflamação do próprio tendão. E nós podemos ter também a tenossinovite, que é a inflamação do tendão e dessa bainha que envolve o tendão. Como nós podemos diferenciar essas duas patologias? Muito bem, a tendinite, pura e simplesmente, ela estará presente no movimento que você fizer com o punho. E aí, movimentando o punho, naturalmente aquele tendão vai ser tensionado, inflamado que ele estiver, ele vai relatar a dor. Já a tenossinovite, ela também pode ser diferenciado o diagnóstico quando você palpa naquela região. Palpou naquela região, ele vai relatar desconforto e dor porque a bainha está inflamada, né? E aí o tratamento também é um tratamento conservador, simples, né? Você faz o laser, o ultrassom, a crioterapia, mas ele tem um indicativo também. Você pode passar na fase inicial uma órtese, que é uma tala de repouso, né? Isso aí ajuda bastante a diminuir o estresse e o paciente acaba recuperando o movimento muito mais rápido. A síndrome do pronador redondo, né, famosa síndrome que aparece com o movimento de pronossupinação que a gente faz do punho, é uma lesão comum ela ainda é comum em mecânicos, né? Pessoas eletricistas, pessoas que usam chave de fenda. Então eles usam muito a chave de fenda para fazer o trabalho, exercer o trabalho dele, e o que vai acontecer? Vai ter uma lesão da fixação do pronador no cotovelo, e isso aí é o pronador redondo, e ele vai relatar dor ali na região antero-superior do cotovelo, né? Então, vai ficar bem claro o local, não é no epicôndilo, você faz o teste para epicondilite e não vai aparecer, não vai dar positivo. Mas a região que ele vai relatar a dor é uma região próxima à dobra do cotovelo.
O tratamento é simples, né? Esse paciente não vai ter tanta dificuldade para recuperar, porque é um músculo superficial. Se ele fosse tão profundo, aí talvez tivesse a dificuldade em conseguir um resultado satisfatório. Mas como ele é superficial, o tratamento fica mais fácil. A crioterapia, o laser, o ultrassom, o alongamento, né? Tudo isso aí ajuda bastante nesse processo. Nossa primeira lesão neurológica de punho é a síndrome do túnel do carpo. É uma das mais comuns, né? O túnel do carpo, ele está relacionado a uma deformidade, a uma compressão dos ossos do carpo com rádio. Então, o que acontece? Você tem, no punho, você tem o arco carpal que faz com que ele forme esse arco da mão. E por dentro dele passa o nervo mediano. Quando ocorre compressão do nervo mediano, o paciente vai começar a apresentar dormência nos dedos da mão. Essa compressão do nervo mediano, ela precisa ser refeita cirurgicamente. É raro o caso de você reverter com a fisioterapia. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer a descompressão, pode acontecer por aumento nos músculos da mão, que vão comprimir esse tendão, pode acontecer por desabamento do arco, mas essa descompressão acaba sendo necessária, né? Alguns testes especiais, o teste de Fallen, que é um teste muito comum para você testar, é um teste de permanência, que você coloca os dois braços em 90 graus e permanece por 1 minuto, você vai começar a sentir a dormência na região dos dedos. A técnica de cirurgia para descompressão, está aqui o teste de Fallen. A técnica para cirurgia para descompressão é uma técnica invasiva, vai ser aberto, ele vai retirar aí várias camadas até atingir o nervo mediano, onde ele vai fazer um tipo de debridamento ali daquela região. Aí sim, o ponto vai ser dado o ponto e vai ser encaminhado para a fisioterapia, né? Na fisioterapia você vai receber o paciente ainda com os pontos, e o nosso objetivo agora será, no pós-operatório, seria a amplitude de movimento desse paciente. E aí sim, aquecimento, mobilização, manipulação, muito cuidado com o laser, porque existe a possibilidade de queloide, de formação hipertrófica, né? E aí você vai piorar o quadro do paciente com o laser, dependendo da cicatrização. Contratura de Dupuytren é uma lesão muito comum também, por um espessamento do tendão longo e tendão curto do dedo. Ele também é conhecido como dedo em gatilho, né? Porque quando você fecha a mão, os outros abrem e ele fica. Então, os outros abrem e ele fica para trás. Aí, ele, com um pouquinho de força, ele destrava e sai. Essa lesão ela é muito comum em homens, né? E ela tem uma característica que é a lesão que acomete o dedo da aliança, né? Se você for reparar, a maior parte das pessoas que apresentam essa contratura, ela vem pelo dedo da aliançazinha, mas nem sempre é assim. Você pode ter outros dedos acometidos, mas a grande maioria acaba sendo ali. Normalmente é feito o tratamento cirúrgico, no consultório mesmo, ele vai lá e faz um debridamento do tendão, para que você possa soltar esse tendão.
E aí depois ele faz a fisioterapia para recuperar o movimento dos dedos, né? Aí você entra com calor, com a mobilização, né, o turbilhão, o calor e a mobilização para liberar isso aí. As bursites olecranianas, né, a famosa bursite do estudante, né, como eu estou aqui, com o meu cotovelo apoiado na mesa, era muito comum essa bursite, muito comum naqueles que ficavam apoiados, lendo, estudando, né, num ambiente de mesa, de cadeira, né, enfim. E o que acontece? Mas a gente sabe que a pancada e os idosos sofrem muito com esse tipo de bursite. Primeiro porque ela acontece por ser superficial. Então, a pancada ou o idoso, por exemplo, tem a pele muito sensível, ele acaba ficando sobrecarregado naquele tecido, de modo a inflamar a bursa. Você tem duas alternativas. A bursite, ela regride bem quando se faz uma punção, né? No caso, ele vai na emergência, o médico coloca uma agulha, puxa aquele líquido em excesso, faz o enfaixamento e depois vai para a fisioterapia. Ou então você faz a fisioterapia convencional mesmo, mas só que leva muito mais tempo para absorver aquela quantidade de líquido. E por último, vamos falar sobre as luxações do cotovelo, né? Essa luxação do cotovelo, ela pode acontecer tanto em criança quanto em adulto, e é justamente a queda com a mão apoiada, né? Você caiu com o braço apoiado. Sempre que acontece uma queda nesse nível, a chance de fratura de lesões são grandes. Aqui na imagem você consegue ver a luxação, é a perda de contato total entre o húmero e a una, deslocou, né, soltou por completo, e aí precisa ser refeito, ser colocado no local novamente, reencaixado, digamos assim, no local. Aqui essa imagem aconteceu no Rio 2016, um levantamento de peso. O excesso de peso no braço provocou uma luxação e esse atleta romeno, se não me engano, teve o dissabor de ver o seu cotovelo solto. A luxação de cotovelo, ela é uma das mais graves luxações por ser no cotovelo. Então, a perda de mobilidade vai ser muito grande. E ele vai ficar em uma tala durante um período, e quando você for movimentar aquele cotovelo, ele vai apresentar uma série de dificuldades. E o que a gente precisa fazer é saber trabalhar bem essa mobilização. No contexto geral, o aquecimento e a mobilização ajuda bastante, mas Maitland, a técnica de Maitland, ela é fundamental para você poder trabalhar bem essa articulação. Não dá para você forçar. O exercício passivo forçado ou alongamento forçado sempre repercute negativamente nessa articulação, causando inclusive uma miosite, uma inflamação ossificante daquela região. Então o ideal é você tomar muito cuidado com as mobilizações forçadas da articulação do cotovelo. Pessoal, muito obrigado. Voltaremos com lesões de membros inferiores. Um abraço.